Então, pessoal, a gente vai dar início, já está online? Já está online. Então, olá, pessoal que está online, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a orar, a Fran vai orar por mim, por vocês, e nós vamos dar início, tá bom? Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações durante esse workshop, Pai. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti e dizer que estamos sensíveis para ouvir o que o Senhor tem a nos direcionar nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Ana Beatriz diante do Senhor, Pai. Que o Senhor use a vida dela, Pai, a boca dela, para dar direções realmente, ensinos ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor a use e a capacite, Pai. E que o nosso coração esteja sensível para receber. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o que faz um professor de educação de princípios. A gente vai fazer uma série de reflexões, tá? Para que vocês saiam daqui, que é o tema do nosso workshop, que já aconteceu a palestra na sexta, hoje, e agora aqui o encerramento nesse momento aqui de reflexão, e você vai tomar a sua decisão final. É isso que eu quero abraçar para o resto da minha vida. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Ana Beatriz Rinaldi, sou casada com o Roberto Rinaldi, que é o presidente, e também sou responsável pela gestão do conhecimento da ESEP. Então, tudo que é... Fica paradinho, né? Tá bom, me ajuda a lembrar, tá, Fran? Eu, se eu ficar andando assim, que eu posso ajudar, você me traz, vem pra cá. Eu falo com as mãos e gosto de andar. Então, gente, assim, uma alegria estar aqui com vocês, muito grande. Eu tenho feito um trabalho junto ao corpo técnico da ESEP, tá? Essa é a minha responsabilidade dos cursos de EAD, dos treinamentos nas escolas, de formar os professores que vão nas escolas e dão, então, os treinamentos para os professores em AED, nas publicações. Então, eu quero compartilhar hoje com você o fruto da minha caminhada de 30 anos na educação por princípios, e compartilhar com vocês o que é essencial nessa abordagem. E pedir que vocês reflitam. Eu sou um professor de AEP, a minha escola é uma escola de AEP, ok? Então vamos começar. Eu quero apresentar a minha família. Eu e meu marido somos fundadores do Centro Renovo de Educação, a segunda escola com princípios do Brasil, que hoje pertence ao Instituto de Renovo. Essa escola existe em 2 unidades. E meus filhos nasceram e cresceram dentro da escola, tá? Essa é minha família, meu marido, as fotos, vai ficar bravo que eu botei a foto dele de barba, e é que eu gosto dele de barba. Então, assim, vamos começar hoje aqui, a nossa metodologia que a gente vai usar hoje é a metodologia das perguntas. Quem já leu o livro Pedagogia de Jesus, de J.M. Price? Alguém aqui já leu? Recomendo que leiam, é um livro antigo que pode ter até em PDF já, porque ele não sei se ainda existe para vender. Mas ele fala, ele estuda a forma como Jesus usava para ensinar. E uma forma muito importante que Jesus usava era a pergunta. Perguntar é uma arte. A gente tem que, uma pergunta bem elaborada, ela vai lá no âmago da questão. Ela chega... ela toca a sua alma, uma pergunta bem elaborada. E o professor tem que saber fazer uma boa pergunta. Então, hoje nós vamos fazer perguntas que eu quero que vocês anotem e com o que eu vou falar, vocês levem para casa e reflitam no chamado de vocês. Aqui é uma figura ilustrativa de Jesus perguntando assim, quem consegue saber, falar para mim, qual é essa passagem? Alguém lembra? Jesus está mostrando uma moeda. Que é de Deus. Isso aí, gente. É aquela passagem que começam a questionar ele sobre os impostos. E aí ele pergunta, ele faz uma pergunta de quem que é essa imagem aqui. Então, dá Deus que é de Deus e César que é de César. Então, gente, nós temos que saber fazer boas perguntas se a gente quer realmente alcançar nossos alunos. Despertar nele o desejo de aprender, despertar nele a curiosidade e a capacidade de refletir. Quando a gente entrega uma coisa, uma informação pronta para o nosso aluno, nós não estamos fazendo ele refletir. E hoje é isso que eu quero caminhar com vocês aqui nesse tempinho juntos. Vamos refletir o que é realmente educação por princípios. O que faz
de mim, um professor da abordagem educacional por princípios, da minha escola, uma escola da abordagem educacional por princípios. Porque é muito diferente de você colocar no mundo da sua escola ou nos seus documentos e você realmente viver todos os dias os princípios. Então vamos lá, pode passar. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês eu quero responder aqui essas perguntas, tá? O que é essa abordagem? Se alguém na escola, se um pai, professora, pai, será que você podia me explicar essa verdade? Ou você acha que você não precisa saber, que só quem precisa saber é o coordenador pedagógico que faz a entrevista com os pais? Então você realmente entendeu qual é a essência dessa abordagem? Ou você responderia, é uma abordagem que a gente ensina princípios, tem 12 ferramentas e 4 passos. Né? Então é como se fosse uma fórmula de bolo. 7 princípios, 12 ferramentas e 4 passos. Quais as principais características dessa abordagem? Será que você saberia dizer se é seu coordenador, ou se tem uma coordenadora aqui, chega para a sua equipe e fala, o que realmente você acha que é mais importante na abordagem? O que você responderia? Como deve ser o professor de AEP? É igual a todo professor? Eu já tive escola, eu já tive professor vindo da escola pública e tomar um choque quando chegou na escola e precisou fazer uma pesquisa, precisou estudar e precisou, antes de dar a sua aula, se preparar. Então, o professor estava acostumado com uma didática completamente diferente. O que torna um professor de AEP? Você tem chamado para ser um professor de AEP? A gente está aqui refletindo sobre isso o tempo todo. Então, eu quero colocar algumas características para que vocês respondam para si mesmos, para Deus e para o seu próximo ano que se inicia. Sua escola é realmente uma escola de AEP? Porque eu sou professora do EAD, eu já estou há 4 anos trabalhando com turma, já tive turma de 30, 35 alunas, e algumas voltam para mim e falam assim, professora, como que a senhora quer que eu seja uma professora de AEP se o meu coordenador não é, se ele não entende as minhas propostas, se a direção não é? Então, avalie também se a sua escola não está precisando de renovar o seu chamado, de chamar um treinamento para entender o que é essa abordagem. Vamos começar, como a gente sempre começa em AEP, pesquisando as palavras. O que é um professor? É um tutor. Eu vou parar aqui porque é a definição que eu mais gosto do Webster. É o tutor, é aquele que mentoreia, que pega pela mão o seu aluno. O que é um educador? O educador é diferente do professor, gente? Quem instrui, quem informa, esclarece o entendimento, ilumina a mente e nos princípios das artes, da ciência, da moral, da religião. Então, o que eu quero concluir aqui, gente? Todo professor é um educador. Então, essas coisas são dissociadas. A gente ouviu hoje que professor é sacerdócio, é chamado apostólico, é um chamado. Eu ouço, às vezes, algumas moças falando assim, mas eu queria ser missionária em tal lugar, eu queria ser missionária. Por favor, você é missionário onde você está. Você só é um missionário urbano. Não pense que ser missionário na África vai ser mais valioso do que você ser missionário no lugar onde você está. Nós todos aqui temos um chamado, aquele que disse sim, ser professor é quem educa. E o chamado é uma convocação divina, é uma vocação divina, uma convocação. Então Deus te dá uma vocação, Ele te dá talentos e recursos, e você diz o sim para o chamado dele. Versículo. O versículo-chave aqui, que a gente sempre começa a educação princípios, vamos lá, pessoal, define a palavra, vamos na Bíblia, não é verdade? Vamos na Bíblia. Então, vamos na Bíblia. Qual o versículo que eu acho que se relaciona com tudo que a gente está falando? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído.
Mas olha ali embaixo a definição de educação, segundo Webster, 1828. O que é educar? É um conjunto de instruções e disciplinas que ilumina o entendimento, corrige está em cima aqui embaixo, o temperamento, forma maneiras e hábitos e torna, então, ele apto para cumprir plenamente a sua vocação. E aqui, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o Webster tirou desse versículo a definição dele de educar. Por isso que não existe educação sem centralidade da palavra de Deus. Porque se a minha definição de educação é que eu quero instruir, que eu quero corrigir o temperamento, que eu quero formar maneiras e hábitos, como que eu vou fazer isso sem uma referência? Como que eu vou fazer isso sem dizer, mas baseado no que você vai formar uma maneira e hábito? Baseado no que você vai corrigir esse temperamento para dizer que esse temperamento está certo ou está errado? Se a gente vive um tempo de relativismo, alguém pode dizer para você, está errado você disciplinar uma criança, está errado você avaliar a criança. Baseado no que está errado? Baseado no que está certo? Então, para mim, é muito revelador que o Webster tenha se colocado uma definição de educação que está em total harmonia com esse versículo. E dessa forma, quem conseguir entender aqui hoje a conexão do versículo com a definição de educação, nunca mais vai pisar na sua sala de aula e falar assim, eu vim aqui ensinar um conteúdo. Eu quero que o meu aluno tenha uma excelência acadêmica, mas não se preocupa com formar caráter. Não para a sua aula e leva o aluno ali do lado na porta para dar uma instrução, para fazer uma correção. Você simplesmente acha que você tem que ensinar conteúdo. Seu pai vai pegar no seu pé porque o currículo está atrasado, porque tem muito conteúdo, e você não se preocupa em corrigir, ensinar, iluminar o entendimento. Então, vocês percebem a conexão, gente, com tudo isso? Tá. Vocês conseguem perceber a conexão que tem entre o que foi falado hoje pelo Michel, depois na sexta-feira e hoje pelo pastor Edson, do chamado do sacerdócio, do apostolado que tem em educar. E para mim, o que foi revelador em relação a isso foi entender esta definição. Então, vamos caminhando. Lembra que eu perguntei lá no comecinho? Se o pai parar você e falar assim, mas essa escola aí já me aconteceu. O vizinho passou com a criança vindo de outra escola e eu estava na porta fazendo saída e aí perguntou, mas que escola é essa? Está dizendo que é abordagem educacional no princípio do que é isso? O que vocês responderiam? Pensa aí. Coloca essa pergunta aí, depois na sua casa você responde, para ver se você responderia certo. Será que você responderia que a nossa abordagem, ela raciocina sobre as verdades bíblicas, que ela ensina a pensar biblicamente? O que é pensar biblicamente, pessoal? É quando eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que fazer uma decisão na minha vida. Eu tenho que ver, eu tenho que escolher se eu olho a revistinha feia que o meu vizinho lá do prédio mostrou ou não, e eu vou decidir isso a partir de um princípio. É quando você cresce, você já é mais velho, então convido você para ir a lugares ou para assistir um filme que você não quer, na casa de um colega, ou para fazer uma atitude que você sabe que é errada, e a sua escolha vai ser baseada no princípio. Então, é raciocinar biblicamente. E a nossa metodologia está aqui, ó, conduzindo a reflexão da causa para o efeito. Nós vivemos hoje um tempo onde a sociedade, a cultura, não se importa tanto com as consequências do que hoje se faz. É uma cultura imediatista, que quer tudo para ontem, não tem paciência de nada. É hedonista, porque se preocupa é prazer minha felicidade. Quantas pessoas você vê por aí que falam, eu separei porque eu quero ser feliz. A importância da minha felicidade, eu não estava feliz naquele casamento. E é dentro da igreja que eu estou me referindo. Então, a cultura hoje, ela não leva em consideração as relações de causa e efeito. Aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher depois. É um princípio da natureza. Comênios, quando queria ensinar os seus alunos, ele saía com eles pela natureza e mostrava, olha aqui, ó, plantamos essa semente, o que a gente vai colher?
Alguém pode plantar uma semente de jabuticaba e colher uma mamão? É um princípio que está exposto em toda a parte da natureza. E essa relação tem tomado lugar dessa relação. É uma coisa do relativismo. É a coisa que não existe o absoluto. Que nós não precisamos sofrer a consequência do que fazemos. E isso, sabe como é que a gente vê, gente? Sendo prático. É o pai que faz saber com a cabeça. É o pai que você chama na escola e fala assim, seu filho está fazendo uma coisa errada. Mas isso é normal, é coisa da idade. Vocês estão sendo muito duros. Não conhece a relação de causa e efeito. Feito que é Deusino, que ele ensinar para o seu filho. E nós temos dentro da AEP ferramentas que deixam muito claro essa relação. Quando você usa uma linha do tempo, por exemplo, o aluno vai vendo o que tem acontecido através da história, as relações de causa e efeito. E nós temos várias outras formas da gente ensinar, e é muito importante. Nós trabalhamos também de dentro para fora. Não é estímulo, é inspiração. É de dentro para fora, não é estimular de fora para dentro. Então, não é um comportamento que eu mudo de fora para dentro com alguma coisa externa. Hoje a gente ouviu lá, por que será que algumas pessoas parece que se converteram e não converteram? Porque de repente a mudança foi apenas comportamental, foi externa. Não foi uma redenção que começa aqui dentro de você e ela extrapola todas as outras áreas. Então, procure conhecer essa definição. E mais importante do que conhecer, viver. Esteja com ela na ponta da língua para quem te perguntar. O seu aluno, por exemplo, sabe que ele estuda numa escola de AEP? Ele sabe o que é uma escola de AEP? O seu aluno precisa saber disso. Porque ele é o primeiro que tem que fazer parte de se responsabilizar pelo seu aprendizado. A responsabilidade do aprendizado não é somente do professor, é da família e é do próprio aluno, não é do governo. Eu quero aprender, eu quero saber mais, eu quero ser erudito. E o que é o resultado dessa educação, dessa abordagem? É um caráter cristão, é erudição, é gostar de aprender, é gostar de estudar línguas, artes, ciências. É ter um caráter cristão, é ser um líder servidor. Então, nós precisamos saber que abordagem é essa. E qual é a diferença dela para o Montessori? E procure estudar. Vai lá e faz um gráfico. Eu já tive a oportunidade de fazer esse gráfico. Coloquei aqui a AEP, junto com a Maria Montessori, que tem coisas que a gente pode aproveitar. O construtivismo, as crenças de Piaget, de Emília Ferreira. Procura fazer um gráfico em que mostre as divergências entre a nossa filosofia. Toda abordagem, para ser considerada uma abordagem, ela tem filosofia, metodologia e currículo. A nossa filosofia está enraizada nos princípios, na ideia cristã da criança, no professor que é pesquisador, que busca ter um caráter de santidade, que busca viver os princípios em sua vida antes de ensinar. Então, nossa filosofia está apoiada nesses princípios, que regem os relacionamentos, que regem as disciplinas, o conhecimento, e a palavra de Deus como fonte de todo conhecimento. A nossa metodologia, que é uma metodologia reflexiva, que ajuda o aluno a pensar, não entrega pronto, mastigadinho. Olha, abre lá o livro na página 55, e aí você grifa as coisas mais importantes e responde aquelas perguntas. Não é isso que é a nossa metodologia. Para a gente levar um aluno, pega lá no Google, onde você quiser e joga lá. Como acontece o processo reflexivo? Existem ações de comparar, de analisar, de resumir, de sintetizar, ações que envolvem o processo reflexivo. Será que a sua aula envolve todos esses processos ou você só joga a informação querendo que ela vire conhecimento? E por fim, o currículo. O currículo que precisa estar centralizado na palavra, não é um currículo secular, onde os autores foram humanistas, foram pessoas que não temiam a Deus para escrever.
E quem vai dizer o que é importante a sua criança estudar não pode ser alguém que não tenha Cristo dentro de si e a palavra de Deus na centralidade. Como pode, gente? A gente, com tudo que a gente está ouvindo aqui, uma escola achar que vai formar um caráter cristão, erudição. Olha aqui no ponta da árvore os nossos resultados. Se eu uso um currículo escrito por alguém que não teme a Deus. Então ele estabeleceu lá que eu vou gastar um mês inteiro falando de um assunto que, dentro da minha visão cristã, isso não é tão importante. No entanto, assuntos como, por exemplo, a história, a nossa história judaica cristã, não aparece em livro nenhum. E eu também não coloquei isso no meu currículo de história, porque eu não acho que porque o livro não traz. Então, se o livro não traz, eu não vou ensinar. Como pode ser isso, gente? E assuntos importantes, como, por exemplo, os alunos mais velhos que têm que entender o que está por trás do movimento social, o que está por trás do iluminismo, da Revolução Francesa. Mas a leitura que o professor faz, de história faz, está completamente desconectada de uma visão cristã, porque ele seguiu somente o livro e o livro dele é secular. Então, nós temos uma escola cristã nesse caso. A filosofia diz, por que você ensina? Por que você ensina? Escreve aí, gente. Por que você ensina? Mais tarde vocês vão responder. Por que eu ensino? Por amor? Por desejo de ver o meu aluno aprender e se alegrar com o conhecimento e celebrar o aprendizado dele? Por que eu ensino? Qual é o meu alvo final para o meu aluno? No final do ano, eu peguei aquele menino que não parava quieto na classe, aquele menino tímido que não falava, aquele menino que desinteressado no aprendizado. No final do ano, o que eu consegui? Avalie os seus resultados. Busca esses resultados aqui. O que é importante eu saber como educador? Qual é a visão cristã da criança? A criança não é um mini adulto. A criança não é dono de si mesmo. Ela não é o centro do seu ensino. O centro do seu ensino é Cristo. Ela é o alvo do seu ensino, mas não é o centro. Ela não decide o que ela quer estudar. Existe uma determinada pedagogia que a criança faz o seu currículo. Ela escolhe, hoje nós vamos aprender sobre isso, e o outro depois escolhe aquilo. Não é. Então, a gente coloca como sendo o protagonista. Exatamente. Como se ele fosse o centro, ele que vai decidir. Mas a ideia que eu tenho de criança, sabe qual é? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com todos os talentos que precisam ser desenvolvidos, inclusive por nós e pelos pais, com toda a inteligência, com toda a capacidade, mas também precisando do quê, gente? Do que uma criança precisa quando cai nas nossas mãos? Filho de pastor é pastor? Filho de convertido é convertido? Então, ele precisa de conversão. Pessoal, tem gente até hoje que fala assim, não tem problema a criança mentir. A mentira é a mentirinha branca, eu já ouvi isso. A criança tem uma natureza, não uma natureza boa, como alguns educadores tradicionais dizem, mas uma natureza caída que precisa de redenção. Então, tenha um olhar para a sua criança. Ela é capaz, sim, de fazer aquilo que você não é possível. Ela é capaz, ela é capaz. Porém, o nosso desafio é guiá-la pelos melhores caminhos e apresentar a Cristo como Salvador. Como alguém que, quando entra no coração dele, o Espírito Santo vai ter liberdade de consertar aquilo que precisa ser consertado, de dominar sobre todas as áreas da sua vida. Então, tenha um entendimento correto da sua criança, porque isso influencia a maneira como você educa. Se você tem uma visão errada de criança, você vai deixar ela fazer o que quer, como alguns pais que chegam pra gente e perguntam, mas eu não consigo controlar o celular do meu filho de 4 anos. Ele não quer dormir às 8, 9 horas, ele quer dormir à meia-noite. Porque a sua visão de criança está errada. A sua visão de criança não é que ela manda em você, é que Deus colocou você na vida dela para guiá-la, para estabelecer regras e limites.
Então, se a sua visão de criança for errada, posso te falar, você não vai fazer um bom trabalho na sua classe. Porque você vai permitir coisas que não podem ser permitidas. Outra coisa, a relação de educação e governo muito clara na nossa abordagem. Vocês viram hoje, tudo que a gente tem conversado aqui, ficou claro para vocês ou ainda não? Eu pergunto isso porque eu faço essa pergunta no EAD e muitos dos meus alunos não sabem responder qual a relação de educação e governo. O que a gente está ensinando hoje, as crianças que estão hoje na nossa classe, a filosofia que nós estamos ensinando hoje na nossa classe, vai determinar quem são os profissionais de amanhã. E esses profissionais vão estar em posições na sociedade, ou de governo, ou na saúde, ou nas questões sociais, ou na economia, ou política. Então, as relações você precisa entender. Porque como nós temos visto o tempo todo, se fala muito isso na educação do princípio, cuidar da nossa liberdade, do livre-arbítrio, da liberdade de expressão. Se a gente não ajudar o nosso aluno a entender que quanto mais ele se autogoverna, menos governo externo ele vai precisar. Quanto mais ele é governado externamente, ou seja, eu não faço porque eu não posso, não é porque eu não quero, é porque eu não posso. O governo tem que começar dentro, para que a gente tenha menos necessidade de governo externo. A metodologia nossa, que eu já falei, que é uma metodologia que procura inspirar o aluno a gostar de aprender. Procura ajudá-lo a ser um pesquisador. Olha, tal educador fala isso, mas o outro fala aquilo. Professor, olha aqui que bacana, eu encontrei uma definição diferente do meu colega no livro, na sua biblioteca que você tem no final da sala. E os princípios bíblicos? Você sabe o que é a história providencial? É um diferencial da nossa abordagem. É enxergar a mão de Deus através dos tempos, nas disciplinas, na ciência, trazendo conhecimento, de ver como que ele está agindo na nossa sociedade, na nossa cultura, nos governos das nações. E a linha do tempo é uma excelente ferramenta para ajudar o seu aluno a entender e enxergar a mão de Deus. Olha que coisa interessante. Vocês acham que é providencial nós termos sido o primeiro povo que chegou aqui, ser um povo que pelo menos tinha um grupo que temia Deus? Eu considero isso providencial. Porque não foi um povo totalmente ateu que chegou aqui. Por mais erros que a gente veja na nossa história, eu ainda prefiro, porque a gente tem alguma moral do que é certo e que é errado, desde a fundação da nossa nação. E isso não aconteceu em todas as nações. Vocês sabem que existem nações e existem culturas onde até o assassinato é permitido. Eu não queria ter sido que os primeiros que chegaram aqui, na nossa nação, fossem pessoas com esses tipos de crença. Então eu vejo uma providência de Deus em quem de Portugal teve vindo. Eu consigo enxergar isso. Você conhece os princípios de governo? Os 7 princípios? Ou os 7 princípios de governo só são alguma coisa que você decorou? Alguma coisa que você colocou na parede da sua escola? Mas você nem sequer vive. Quando 2 professoras competem, gente, já fui coordenadora há anos, às vezes uma professora está com ciúme da outra porque ela fez um projeto muito bonito, a outra ficou chateada porque foi muito elogiada. Que de aliança, vamos compartilhar. A gente não está vendendo isso na escola e quer que nossos alunos vivam. E a gente quer ensinar aliança entre os alunos. Às vezes eu não respeito a individualidade da minha colega, do meu marido, do meu filho, que os filhos são diferentes um do outro, mas eu chego para a criança na escola e quero que ele respeite a individualidade do colega, que é mais gordinho, é mais magrinho, ou usa óculos, ou não usa óculos, ou tem cabelo ruivo. Então, a individualidade, os princípios têm que ser vividos, eles não têm que ser só memorizados, têm que ser vividos para que você tenha autoridade de ensinar e para que você tenha olhos de enxergar onde eles estão no conteúdo que você tem ensinado, no seu tema. Quando você vai ensinar sobre os mares, sobre os rios, sobre os lagos,
Quando você vai ensinar sobre o corpo humano, como você vai ensinar como é lindo uma pessoa saber expressar oralmente as suas ideias, quando você vai ensinar que uma escrita tem que ser muito bem legível, organizada, para que as pessoas que leiam entendam. Todos os princípios estão ali. Quando você pede, então, que o seu aluno use um fichário, e você coloca dele um fichário organizado, colocado, arquivado na ordem, com limpeza, com capricho. E todos os princípios, eles têm que permear tudo que a gente faz, as nossas escolhas, a nossa forma de ensinar na classe. Entra lá no site da ICEP, imprime os nossos princípios e os ícones que nós temos para cada um, que agora está lá, e cada fundamentação bíblica. Eu não tenho tempo de passar com vocês hoje aqui, mas cada princípio está aqui, ó. Tem uma fundamentação bíblica, tem uma definição, tem uma causa interna e um externo. Nós temos documentos na biblioteca da ICEP que falam assim, qual a distorção de cada princípio. E às vezes, isso é tão importante, gente, porque às vezes a gente vê um problema na nossa sala de aula. Eu nunca esqueço de uma classe que eu ministrei de primeiro ano. Todas as meninas se reuniram contra uma. Ela ficava isolada no recreio, ela ficava... Porque depois foi o chamei do que está acontecendo, porque ela era católica e as outras eram evangélicas. Então, começou aquele negócio, ela não briga com a gente. Olha aí, farisaísmo, hipocrisia, a falta de amor, excelente oportunidade para ministrar, né? Mas, gente, o professor tem uma ferramenta poderosa, ele tem um princípio que ele pode ensinar às crianças. Então, esses princípios devem reger não só os nossos conteúdos, mas as nossas relações, o tratamento do caráter dos alunos. E eles têm que estar imersos em tudo que a gente faz, nas nossas disciplinas. Alguém me perguntou assim, mas eu não consigo enxergar, por exemplo, o princípio da individualidade na matéria, por exemplo, de português ou de gramática. E eu vou te responder, é porque você não entendeu o princípio. Porque se você for ler lá o livro de fundamentos curriculares do Paul Germer, onde ele fundamenta cada disciplina, você vai ver que ele aplica cada um dos princípios à ciência, à matemática, à história, à geografia, à linguagem. Faz uma boa fundamentação de cada disciplina para a criança não perguntar para você por que, professor, eu tenho que aprender geografia, eu não gosto. Por que eu tenho que aprender matemática? Por que eu tenho que estudar esse texto, saber interpretar? Porque você não conseguiu fazer um bom trabalho explicando o porquê de cada disciplina, a beleza de cada disciplina. Então, esses princípios, eles devem andar com você. O tempo todo você tem que estudá-los, você tem que ler os versículos, você tem que ensinar para os seus alunos. Se você nunca fez um trabalho e parou o seu famoso conteúdo que está atrasado, porque o sistema tem muito conteúdo, e não ensinou os princípios para os seus alunos, como é que depois, na hora que você for fazer uma pesquisa, você quer que eles identifiquem qual é o princípio que a gente vai trabalhar ali, que a gente encontra naquele versículo, por exemplo? Vivam vocês, estudem. O professor de educação, princípio, tem que ser um estudioso, tem que ser alguém que gosta de aprender, que é ensinável, está aberto para aprender. Eu tive muitas dificuldades com professores das séries dos meninos mais velhos, porque acham que já sabem tudo. Você, uma vez um me falou, você pode ser coordenadora, mas você não sabe a matemática que eu sei. Eu falei, você pode ser professor de matemática, mas você está aqui para aprender uma abordagem, e essa abordagem você não sabe. É um conhecimento que eu tenho e quero compartilhar com você. Então, não se intimide, você tem a autoridade de ensinar uma abordagem, ela faz toda a diferença no ensino da matemática. Eu não vou abrir mão. Você pode ter todo o conhecimento específico da sua disciplina, mas existe uma maneira de apresentar para o aluno. Se você não é ensinável, não é essa escola que você precisa estar. Porque muitas vezes a gente chega na escola, gente, isso foi o meu caso. Eu estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui católica até os meus 18 anos e eu ensinava as minhas crianças na Igreja Católica usando o livro de Leonardo Boff. Eu tive uma influência socialista muito forte na minha vida.
E eu precisei renovar a minha mente. Mas se você não é ensinado, você se acha dono da verdade, você fala, como que a coordenadora vem querer me ensinar como que eu devo fazer isso com meus alunos? Seja ensinado. Esteja aberto para ouvir. Eu costumo fazer um teste quando eu vou contratar um professor. Eu peço para dar uma aula e depois faço uma crítica à aula. Se começar a se justificar, mas isso aqui, mas isso, não vai servir. Porque eu não quero ouvir justificativa. Eu quero ouvir alguém dizer assim, olha, eu realmente não sei fazer, mas eu estou aberto a aprender. Seja ensinado, porque senão esse chamado vai se tornar um peso na sua vida. Não vai se tornar uma alegria, mas vai ser um peso na sua vida. Próxima pergunta. Quem é você, professor? Aí, gente, quem é você, professor? Você sabe quem você é como ser humano? Do que você gosta? Você já trabalhou as suas questões emocionais? Eu lembro de uma vez que a professora teve um problema, saiu da sala, não deu mais aula, foi para o banheiro chorar, largou a classe. Entendeu? Porque não era uma coisa nada demais, era uma briga de namorado. Gente, quem é suas emoções? Você sabe quem você é? Você tem procurado buscar uma cura? Se você tem questões que precisam ser resolvidas, porque senão você passa para os seus alunos, ou você pode chegar um dia, o netinho um dia falou, vovó, acho que a minha professora não está dormindo porque ela tem um bebê, porque ela está tão nervosa, eu acho que é o bebezinho dela que está chorando muito à noite. Gente, a criança não é um saco de pancada, né, gente? Então, vamos saber quem a gente é, vamos saber quais são os nossos gatilhos que nos irritam, vamos procurar alguém para conversar. Então, você tem um amigo, você tem um marido, você tem a mãe, o pai, alguém que você conversa e você elabora aquelas suas questões para você não chegar estressado na sala. Você tem um chamado, Deus alguma vez te deu uma palavra, você tem um dom. Já ouvi alguém há muito tempo atrás me dizer, você não serve para ensinar, você não tem esse dom. Então, sou eu que tenho que ter segurança do meu chamado. Você não pode desmoronar se alguém chegar para você e falar assim, eu acho que você não dá para o negócio. Você tem que ter segurança. Você tem que saber quem você é. E se você hoje não tem toda a didática, toda a estratégia que você precisa, busca que Deus dá. Não é uma promessa? Que Ele vai nos capacitar, que Ele vai dar sabedoria do alto àqueles que pedem. Então, Ele vai capacitar você para aquilo que Ele está te chamando. Agora, não venha me dizer que você não precisa gastar tempo estudando, ter uma boa formação, ter um preparo acadêmico, porque a gente já sabe que tem pessoas que pensam que Jesus está voltando. Eu já vi isso, gente, eu falo para vocês que eu estou com 30 anos nisso. Jesus está voltando. Qual é a importância de ensinar esse conteúdo acadêmico na minha escola? Se Jesus vai voltar ano que vem. Então, gente, vamos nos preparar para a gente dar uma boa aula. É uma vergonha o professor que pisa na... Tudo bem, eu vou dizer que nunca me aconteceu de improvisar, já me aconteceu. Mas não é uma prática comum. Você pisar na sala de aula para dar uma aula sem preparo nenhum, sem conhecer antes do que você vai saber, sem ter feito uma pesquisa, 4 passos. E você também nunca mais parou no tempo. Não fez uma pós, não fez um mestrado. Olha aí, nós vamos ter um mestrado agora que veio a ver. A preço acessível, vamos fazer mestrado, pós-graduação, vamos estudar, vamos ter mais qualificação. Quando eu montei minha escola, eu era uma advogada, não sabia nada de pedagogia. Eu fui fazer faculdade com 40 anos, depois eu fui fazer pós, depois eu fui fazer um mestrado. Se Deus quiser, vou fazer um doutorado. Mas a gente não pode parar de estudar. E o que a gente conversou aqui, se avalie. Avalie sua aula, avalie se você está indo, coloque no começo do seu ano um alvo para o final do ano e vai constantemente avaliando. Porque eu, quando fui coordenadora, eu avaliava a cada 2 meses meus professores, assistindo a aula, lendo o fichário deles, conversando com eles. Mas às vezes você não está na escola com professores que fazem isso com você, então faça você mesmo. Governo-se, autoavalie. Sua metodologia ensina a pensar? O que você faz para inspirar hoje? Eu tenho que dar o assunto de
vermes. Como é que eu vou inspirar meu aluno desse isso? Por quê? Porque eu dei esse exemplo. Porque uma vez a minha filha chegou em casa chorando, falando: a professora me obrigou a estudar uma coisa nojenta, que são os vermes. Mãe, que coisa nojenta, eu não quero mais voltar naquela aula. Então a professora não soube fazer de uma forma de que ela percebesse a importância daquilo, porque um dia você vai crescer, aí eu fiquei para ela, um dia você vai crescer, você vai ser mãe, você vai ter que saber a importância da higiene, você vai ter que saber que se a criança comer uma carne crua que está contaminada, pode dar um tipo de verme, você vai ter que saber tudo isso. Por isso que eu vou aprender, eu falei, um dos motivos que você vai aprender. Então, o professor precisa inspirar o aluno a querer aprender. Olha, Elizabeth, a Carol Adams fala assim: as crianças educadas a partir de um método, cujos centros são elas mesmas, né? A irmã falou aqui agora, ficam satisfeitas apenas sensorialmente e temporalmente, mas não são satisfeitas no coração e no caráter. Então, a minha metodologia tem como centro a palavra de Deus. Eu inspiro o meu aluno, ou eu chego e falo: criançada, logo abre esse livro. Não, olha, gente, eu já tive que me vestir de Napoleão, eu já tive que me vestir de Shakespeare, eu já tive que me vestir de tanta coisa e entrar na sala para dar uma aula de literatura para professor de literatura há muito tempo. Então, eu entrava vestido daquele que eu ia falar. Para que então os alunos, que a professora está, que essa roupa, de que é, de que século é, que a professora está assim. Toda criança para e fica de olho em você. É ou não é? Eu já tive que fazer encenação. Lembra de um dia que eu entrei com uma outra professora fazendo uma opção de bola de jornal, atirando nela para contar uma parábola. E as crianças ficaram paradas, mas a professora enlouqueceu, está tirando esses negócios. A professora falou: contar uma história para eles. Então, você inspira o seu aluno a querer aprender, você faz uma leitura de imagem, você coloca uma pergunta que mexe com eles para você começar o seu ensino, ou você simplesmente joga? Você usa 4 passos na sua escola? Ou não dá tempo? Não dá tempo, professora, não dá tempo de eu fazer pesquisa, imagina. É muito conteúdo. Nossa, a minha escola adotou a apostila X. Que pesquisa com nada? Nem você pesquisa, nem aluno pesquisa, então não tem reflexão. Não tem reflexão sem pesquisa. Porque quando a gente vai pesquisar, a gente vai em fontes diferentes. Todo o processo que eu falei aqui para vocês. Então eu vou no dicionário, eu vou na Bíblia, aí depois eu vou trazer todo o conhecimento sobre aquele tema. Eu vou ajudar o meu aluno a entender o que eu posso aprender do caráter de Deus. Como Deus pode ser revelado através daquele conteúdo. Como Deus pode se manifestar ali. Eu estou ensinando sobre o corpo. O corpo humano é uma excelente oportunidade para a gente trabalhar muitas coisas com as crianças. A gente vai falar sobre bacias hidrográficas. A gente vai ensinar cartografia. Olha quanta coisa de Deus a gente pode ensinar através desses temas. Os meus alunos registram a cosmovisão dele. Quando você termina o ensino de um determinado tema ou conteúdo, você consegue observar se o seu aluno aprendeu ou não algo do caráter de Deus, da criação de Deus, da soberania de Deus. Ou ele simplesmente registrou só o conteúdo no fichário. E você não enxerga nada. Então você ensinou, e qual foi a diferença de qualquer outra escola por aí? Gente, é muito trabalho. A gente tem que ver o fruto. E o fruto a gente tem que acompanhar semanalmente. Não é esperar chegar no fim do ano, esse aluno não está indo bem, não está conseguindo entender. Você faz a pesquisa, primeiro você e depois com o seu aluno. Eu sei que nós somos um país conteudista e que eu já precisei selecionar com os meus professores esses assuntos eu vou querer uma pesquisa com. E esses assuntos nós vamos apenas usar uma outra estratégia, porque eles não são significativos o suficiente para a gente fazer uma pesquisa. Mas, se você não pesquisar nada, então sua escola não tem educação por princípios.
O aluno não foi no livro, não foi no outro. Não, ele simplesmente abriu o livro didático e acabou-se. Os meus alunos, como usamos aqui, sabem contextualizar os princípios? Eu uma vez passei numa escola e perguntei para um aluno o princípio da mordomia. E na cabecinha dele, a mordomia era somente, já tinha idade para saber, tá? Já tinha capacidade de abstração e tudo mais. Era só o cuidado com o corpo dele. E eu fui falar com a professora, olha, a visão dele de princípio de mordomia está muito limitada. Ele não entende, cuidado com o corpo é importante, cuidado com as coisas são importantes. Mas, em primeiro lugar, é a consciência dele. A consciência, porque tudo começa dentro da gente. A consciência é a mais sagrada propriedade. Porque nela que a gente começa a pensar muito uma coisa, a gente acaba falando, aí a gente fala muito, a gente acaba fazendo. Então, o aluno precisa entender. Ele sabe contextualizar, ele sabe trazer para hoje. Ou nenhuma situação, vocês não trazem um estudo de caso, gente, para a sala de vocês. Ó, aconteceu isso, no recreio, e a professora, vamos ver que princípio os dois amiguinhos que brigaram lá, eles romperam, não levaram em consideração esse princípio. Aí, então, bendiga, eles falam, professora, eles quebraram uma aliança. Então, o princípio, você tem que ajudar a contextualizar. Porque senão ele pensa que é só aquela coisa que você põe lá porque tem que pôr, senão não tira a nota boa. Não é isso. Contextualiza. O bullying, por exemplo. Que princípio vocês usariam para ensinar uma criança como é errado fazer bullying com o outro? Individualidade. Cada um é de um jeito. Então, a gente precisa trazer para o contexto da criança os princípios. E a minha reflexão gera uma ação? Ou seja, eu já vi isso, gente. Eu tive uma classe de crianças em situação de risco e depois que a gente fez um trabalho lá, né, no começo do ano, eu joguei um monte de foto no chão e eu falei, o que vocês querem ser quando crescer? E aí eles pegaram lá, né, modelo, jogador de futebol, joguei um monte de imagem, né? E outros que falei, não me compro aqui em nada, porque eu quero ser entregador de pizza, quero ter uma moto, quero ser policial e tal. Depois que a gente fez uns meses de trabalho, a importância de saber, de conhecer, de estudar e tudo mais, eu fiz um outro trabalho. Se você fosse o prefeito da cidade, quanta coisa linda saiu dali, gente. Olha, professora, aqui na minha cidade tem uma represa, mas eu observo que o lago, ninguém está fazendo nada com o lago. Já pensou se tivesse uns pedalinhos? Já pensou se tivesse umas canoas para a gente ir com os pais no fim de semana, passear no lago, andar lá no meio do lago? Então, eles começaram a pensar em projetos que podiam melhorar a cidade deles. Então, a reflexão, ela tem que levar uma ação. Se o seu aluno está pensando, ele vai começar a perceber que ele pode ser agente de mudança. Já aconteceu, gente, da escola, os representantes de alunos da escola chegar, professora, eu quero uma reunião para colocar algumas sugestões em relação à organização dessa escola. Os espaços comuns. E teve uma certa vez que era uma quadra só, e os alunos chegaram e falaram, professora, não está dando certo isso. Nós vamos fazer assim, segunda é um ano, eles que trouxeram uma sugestão. Eles que fizeram a organização para que a quadra tivesse uma utilização na hora do intervalo mais eficiente. Então, o aluno está gerando ação e reflexão dele. Vamos comentar aqui de quadra? Pode falar. Lá na escola, os meninos também quiseram dividir a quadra por dias. Só que eles não ficaram satisfeitos com um dia só. Aí, olha só a ideia que eles tiveram. Nós podemos convidar outra turma. Então, os donos da quadra daquele dia convidavam outra turma, porque isso gerava retribuição de convite. Então, eles entenderam que convidando uma turma, eles seriam convidados em outro dia. Então, aumentava o número de dias para usar a quadra. Tá vendo aí, ó? Uma reflexão e sabedoria também, né, gente? Vamos fazer aliança com outros, que a gente vai aproveitar muito mais se a gente não fizer aliança, né? Aplicação do princípio da aliança. Então, olha só, gente, vocês entendem a relação entre a erudição e as ferramentas?
Vocês acham que tem alguma relação? Quem acha, levanta a mão. Então, eu vou dizer para vocês que tem muita relação também. Porque quando você quer gerar erudição, gente, o que é a palavra erudição? É conhecimento de línguas, conhecimento gerais, conhecimento da arte, da ciência. Um erudito, ele sabe falar idiomas, ele é alguém capaz de ler e entender o que lê. E leituras profundas. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa juventude não entende bem o que lê. Eu lembro quando eu fui fazer faculdade com 40 anos, era incrível como meu grupo era uma garotada toda de 18, porque eles não entendiam nada dos textos que a professora passava. Você pode explicar para a gente não entendeu nada. Então era a professora dando uma aula aqui e eu dando uma aula ali. Porque era para eu acabar de sair da faculdade, 18 anos, sem saber interpretar o filhinho. Então, gente, olha só, a gente que quer uma criança erudita, a gente tem que zelar por um bom fichário, que eles saibam que o fichário é uma excelente aplicação de todos os 7 princípios. Não vou repetir, que tem lá no YouTube um vídeo que eu falo sobre isso. Como você usar os 7 princípios só pelo fato de você ter fichário na sua casa, na sua escola. A literatura clássica. Gente, uma revistinha, um HQ, uma hora ou outra, eu até entendo. Mas vamos colocar uma lista de paradidáticos na sua escola clássica. Lá no site da ESEP, a Daniela Carcastro me cedeu com todo carinho a lista de clássico que ela usa. Então, assim, tem vários livros ali interessantes, livros clássicos que vão... Por que esse livro é diferente dos outros? Porque ele inspira algo, gente. Ele inspira algo. A Rosalie Slater, fundadora, arquiteta da educação princípio dos Estados Unidos, ela diz que uma literatura pode inspirar 7 amores na criança. Ou a família, ou a nação, ou a palavra de Deus. São 7 amores. Então, se você não escolher bem o seu livro paradidático, você pode estar inspirando algo errado. Em vez de você trazer algo bom, você vai trazer algo ruim. Então, pensa bem se o seu programa tem programa de literatura. Isso é muito complicado. Então, vai lá no parceiro da ESEP, Programa Amo. E tem um programa de literatura prontinho, passo por passo para vocês. Compre o Programa Amo e trabalhe o Programa Amo na sua escola. Que você vai ter ali uma excelente oportunidade de trabalhar os princípios, de trabalhar a literatura clássica. Eu já apliquei Programa Amo com criança em situação de risco. Não venham me dizer que não faz efeito, que não mudou o caráter das crianças. Crianças que estavam na escola pública e passaram a ter condições de estudar numa escola particular e acompanhar, porque aprenderam a interpretar, aprenderam a se expressar na escrita, aprenderam a se expressar verbalmente. Tem um excelente programa de literatura na sua sala. Eu conto um testemunho próprio, quando a gente começou a nossa escola, a doutora Elizabeth Umas, autora do Renovando a Mente, vinha todo ano nos ajudar. E um certo ano ela falou, Ana, a literatura na sua escola está muito fraca. Foi aí que eu comecei a dar aula. Eu vou fazer um curso com você, vou formar você, e você forma outros. Então, eu comecei a pensar assim, puxa, eu nunca pensei que a literatura era importante. A gente começou a separar uma aula por semana, que era só literatura. Não é gramática, não é literatura. Vamos estudar um clássico, vai ler em voz alta, a professora vai ler em voz alta na classe. Depois outros meninos serão chamados para ler em voz alta, porque a gente precisa ter um bom trabalho com a oratória deles. Então, todas essas ferramentas aqui, porque eu tenho pouco tempo, eu vou correr, elas são importantes para gerar a erudição. Seus alunos sabem argumentar e discursar oralmente, você tem um programa de oratória lá na biblioteca online da ESEP, no site, nós temos lá programas de oratória. Então, no primeiro ano, meu aluno tem que ser capaz de vir aqui na frente e falar, para discursar usando tantas palavras. No segundo ano, meu aluno tem que ser capaz de vir aqui na frente e discursar usando mais um tanto de palavras. Você tem um programa? Discursar é uma atividade que nos ajuda a produzir ideias. A ideia, Darumila fala que os tijolinhos das ideias são as palavras. Se o vocabulário dos seus alunos é fraco, as ideias deles não serão criativas, não serão ricas, não serão profundas.
Não serão ideias que vão trazer uma transformação. Vamos fazer um esforço para implantar na nossa escola um programa de oratória. Como maçã de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita assim. Vamos ensinar o nosso aluno a ter um vocabulário nobre, não chulo, não como é a linguagem das mídias. Mas ele realmente, a palavra, ela pode, um estudo de palavras, gente, pode transformar. Olha, tem no curso 3 da formação do educador da ESE, tem lá, faça o estudo de uma palavra, de uma situação que você está vivendo. Alguém aqui já fez o curso 3? Está fazendo? Ah, que tem a vida da lição. Eu fiz essa lição. Ah, já fez a lição? Isso. Você, qual palavra que você falou? Avance. Avance? É. Ah, que bonito. Revolucionou. Tá vendo? Olha aí um testemunho aqui. Eu tenho alunas que falam assim, professora, depois que eu estudei ansiedade, eu fiquei sem ansiedade. Depois que eu estudei a palavra medo, eu perdi o medo. Então, uma palavra, providência, a palavra providência é linda. E compartilhar palavras que têm vida, que podem mudar alguma coisa, que podem curar uma ferida. Mas se o seu aluno tem aquele vocabuláriozinho assim que você nem se importa, faz um alvo. As nossas crianças aí do Centro Renovo de Educação, quando eu trabalhei lá, elas tinham um alvo na educação infantil de aprender uma palavra nova cada semana. E elas aprendiam, a criança é que faz, desde 3 anos. Abordagem educacional com princípio. Prima por um currículo vivo, pois as verdades e a autoridade da palavra de Deus estão no coração de cada disciplina. Eu já falei isso, gente. Olha, a gente não pode ter um currículo secular e achar que nós somos uma escola. Porque você não pode alimentar uma criança com 2 fontes que são contraditórias. Todos já viram aquele filme americano em que a empregada fica brava com a patroa que a destratava muito e colocou ali um pouquinho de fezes no meio da bolachinha. E elas comem, todo mundo lá rindo, brincando com as amigas, fazendo pouco, porque a empregada era negra, fazendo pouco, né? É uma história de racismo. E ela lá comendo as fezes da empregada. Então, nós não queremos que nós dar para os nossos filhos uma comida misturada. Gente, isso é muito sério. Uma certa vez eu sonhei que eu comia uma comida que estava podre. E eu via para o lixo e vomitava aquela comida. E Deus falou claramente a respeito do que eu podia ou não podia ler. Que eu escolhesse muito bem as minhas literaturas. Então eu comecei a sempre buscar Deus e falar assim, mostra livros, mostra literatura, que vão renovar minha mente, que não seja lixo. Isso é algo sério. Como você alimenta a sua criança? Que tipo de texto? Mas esse texto não tem nada demais. Será que não tem? Peça a Deus sabedoria, discernimento. Discernimento é alguma coisa que todo mundo tem que pedir para Deus. Toda professora tem que pedir isso para Deus. Você ensina sobre as emoções? Isso aí é um livrinho que eu escrevi. Está lá na editora Princípios. Gente, porque eu escrevi esse livrinho? Porque eu fiquei preocupada que as emoções é algo muito importante que foi esquecido durante muitos anos da igreja. E uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa ferida, ela na igreja, na própria igreja, ela causa conflito, ela causa fofoca. Ela tem baixa autoestima, então ela critica o outro, ela agride o outro, ela faz intriga. Vamos ajudar nossas crianças a terem emoções saudáveis. E os princípios podem ser usados para isso. Nós podemos relacionar cada uma das emoções, das competências, né, socioemocionais que a BNCC está trazendo, com os princípios. Então, em vez de a gente jogar lixo ali, ensinando as competências de uma maneira secular, como eu já vi material, material baseado em Jung, em Freud. Nós temos aí embaixo o estande do Mestre dos Mestres. Por que eles são colaboradores nossos? Porque eles produziram material baseado em histórias bíblicas. Vamos observar as emoções dos apóstolos, vamos observar as emoções e ver aquilo que a gente pode trazer de bom, que falta na nossa vida, para não sermos egoístas, para não sermos orgulhosos, para não sermos vaidosos, ciumentos.
Então, é importante a gente fazer isso, tratar disso também na nossa escola. A educação clássica. A AEP é uma educação clássica. Ela tem uma metodologia diferente de algumas instituições de educação clássica. Mas ela é clássica por quê? Porque se você for ao dicionário e você definir a palavra clássica, você vai perceber que nós estamos totalmente dentro da educação clássica. Mas por que eu coloquei esse slide? Se você tem na sua escola um programa de literatura muito sem erudição, um programa de literatura que não prima por um vocabulário nobre, você não é uma escola por princípios, porque a escola por princípios usa uma literatura clássica. Por fim, eu quero terminar lendo com vocês esse versículo, nós vamos ler juntos, porque essa é uma promessa para você que quer ser um educador de AEP. Para você que está numa escola e você quer ser agente de mudança na sua escola. Porque você aqui nessa palestra percebeu, a gente não faz tudo isso, a gente não usa as ferramentas. Nas minhas salas de aula não tem uma linha do tempo, não tem uma constituição, eu nunca fiz uma constituição com meus alunos. Eu não uso as ferramentas de forma alguma. Meu currículo não é questão. Eu não faço pesquisa 4 passos. Eu não faço estudo de palavras. Eu não vou nunca no dicionário Webster. Eu não uso versículo. Ou então eu só uso versículo, mas ele está totalmente descontextualizado de tudo. Quando a gente faz a nossa pesquisa, tem que haver uma harmonia completa entre a nossa definição, o nosso versículo, o nosso princípio, a nossa ideia guia. Tem que ter uma harmonia completa. Eu não posso escolher um versículo que não fala com conteúdo, que não fala com princípio, que não fala com nada. Então, se você hoje, saindo daqui, que nós estamos terminando esse evento, levou em consideração a palavra de sexta-feira, a palavra de hoje de manhã, e o que a gente está refletindo aqui hoje, vai para casa e responde essas perguntas que eu pedi que vocês anotassem. E vê o que você precisa melhorar. Se o seu chamado é esse mesmo como educador cristão, avalie. É isso que eu quero. Eu vou pagar o preço. Vocês viram hoje o Michel falando? Naquela hora eu me emocionei porque ele falou, professor, é um sofredor. Pega a sua cruz, trabalha muito, ganha pouco, leva a lição para casa. Nem toda escola paga aquelas horas que você está lá preparando prova, que você está lá corrigindo lição. Então, gente, é andar muitas milhas. Mas você tem esse chamado? Você quer ser, ou você, olha, eu tenho esse chamado, mas a minha escola... Você vai orar e pedir para Deus, eu quero ali ser sal e luz da minha escola, para que ela realmente seja uma escola de alegria. A ESEP não tem interesse na mensalidade da escola. A ESEP tem interesse em pessoas com a mesma visão, que abracem essa abordagem e ponham os resultados de terem abraçado essa abordagem. Porque, gente, se chegar num 8º ano ou no 5º ano e seu aluninho foi embora para outra escola, porque a sua escola não tem mais, ou escola só de educação infantil, e você não colheu fruto nenhum, há uma frustração, vem um desânimo. Nós já fizemos a avaliação, não é 100% que a gente colhe de fruto do nosso trabalho, mas também não pode ser 10%. Nós temos que entender que quando a gente faz esse trabalho todo com o aluno, tem um resultado que a gente espera. O líder está aí, né? O Carlos, e outro que estava na palestra dele, fruto da educação de AEP. E a gente tem vários professores de nossas escolas que são fruto da educação de AEP. Daí a Verônica com a filha dela, fruto da educação do IAVEC. E quantas que eu poderia aí citar para vocês? Tantos jovens que estão aí influenciando nos seus lugares de trabalho, cultura, porque receberam uma boa semente que cresceu, foi bem regada, bem cuidada e está dando fruto agora. Então, gente, façam essa reflexão, tá bom? Agora eu queria terminar abrindo para perguntas, tá bom? Se vocês têm alguma pergunta, é o horário agora de fazer pergunta. Dentro do horário, né? Eu sou do Seduca de Curitiba. Eu conheci o Seduca pelos meus primos que estudam lá. Agora um já está no 1º ano de ensino médio e o outro já está no 8º ano. Mas eles entraram lá no 3º ano.
E eu conheci o Seduca e os princípios a partir dele. E eu sempre fui cristã, evangélica, e é meu sonho trabalhar lá, né? Porque a gente vê que é diferente. E aí, ano passado, antes da pandemia, a gente o Seduca abriu uma outra sede e eu fui chamada para trabalhar junto. Primeiro dia que eu entrei, a Johnny fez uma devocional e eu comecei a chorar, mas de gratidão, assim. Tanto que todos os eventos eu tô chorando, porque é muita gratidão. E a gente não é merecedora de trabalhar numa escola por princípio. E a gente vê isso na vida das crianças. Porque os meus, eles têm 5 anos. E eles levam. Às vezes a gente acha que não está dando o nosso melhor, né? Mas Deus sabe o que faz. E aí, os últimos 15 dias a gente estava trabalhando na reforma e tal. E uma mãe mandou mensagem. Pelo amor de Deus, manda o que vocês estão falando, a música que vocês estão usando. Porque ele chega contando, chama os avós. Senta aqui, você sabe quem foi Martinho Lutero? Que ele fez isso e aquilo. Não sei o que, vamos pesquisar sobre isso e tal. Então, assim, na sala de aula, talvez a gente não veja o progresso dele. Mas quando a gente recebe uma mensagem dos pais, ele fala de Martinho Lutero, ele está contando as histórias da Bíblia. Os pequenininhos de 2 anos contam sobre Jesus, assim como se tivessem vivido junto com Jesus. Então, assim, é muito gratificante. Claro, cada dia mais a gente tem que se preparar para isso, porque o mundo lá fora é muito forte pra gente, né? Muita coisa que a gente não consegue viver. E assim, a gente tem que preparar os nossas crianças, porque eles são o futuro do nosso país. Então, se eles continuarem no educação dos princípios ou vão para outra escola, a formação do caráter deles já foi construída. E eles vão saber valorizar isso no futuro. Então, eu só tenho que agradecer por vocês terem essa missão de ensinar a gente que nós podemos passar isso para milhares de famílias. Né? Amém. Que bonito que isso aí. Como se chama? Paula. Paula, obrigada, Paula, por compartilhar esse testemunho. Mas alguém tem alguma pergunta ou quer compartilhar alguma coisa? Tem alguma pergunta no chat? Não? Eu posso compartilhar? Pode. Porque eu estou sem mais emocionada daqui a pouquinho. Eu sou de Itatiba, São Paulo, e eu tenho um filho de 4 anos, na verdade acabou de fazer 5. E a gente teve um problema familiar na minha casa, não na minha casa propriamente, né? A minha cunhada e a minha sogra se desentenderam. E foi uma discussão assim na frente dele. E ele olhou assim, falou nada, tal, passou. E nem comentou nada comigo. Aí um dia eu estava em casa, ele estava com a minha sogra, assim, minha sogra estava em casa, e eu escutei ele falando para ela: "Ô vó, você precisa falar para a tia, quem governa primeiro é Deus. E depois é o pai e a mãe. Ela não pode falar daquele jeito com você. Você é o governo." Ai, gente. E eu lá na lavanderia, mas eu abri a boca a chorar, não parava de chorar. O fruto está aí. Ele existe e ele é real. E eu posso beneficiar, graças a Deus, com os meus, né? Mas é muito lindo, assim. Ele dando conselho. A avó chorou. Qual é o seu nome? Aline. Aline, mas olha só, isso aconteceu porque teve uma administração, né? Com certeza. Da esfera de autoridade na escola, Sim, quando olha eles trabalharam a quanto é Constituição, não sei que momento, né? Essa esfera de governo a gente trabalha. A gente trabalha no início do ano, no meio do ano, e a gente trabalha o ano todo, né? Na esfera de governo. E ele leva isso como realmente é a vida dele. A mãe, imagina, minha cunhada tem 40 anos e ele falou: "Você precisa explicar pra tia que quem governa é você, ela tem que respeitar pai e mãe em primeiro lugar." Então, assim, foi muito bonito. Mais alguém trabalha à esfera de governo, gente, na classe? Alcione, com certeza. Mais gente trabalha. Que bom, que ótimo. Tem alguma coisa que vocês não estão fazendo e que hoje vocês perceberam que precisam dar mais valor? Vocês vão sair daqui com algo que vocês querem compartilhar, não precisa ter vergonha. Ninguém está vendo vocês, né? Não, ninguém está vendo, só estão me vendo. E vocês, assim, perceberam que vocês precisam fazer mais na escola, né? Precisam melhorar. Alguém que tem coragem de compartilhar? Você vai levar primeiro, depois você, tá? As duas. Tá. Eu quero compartilhar duas pessoas. Hoje eu me preparei com uma outra palestra, eu fiz a plenária um pouco de discussão, mas eu fui para a ETEC com uma expectativa de 9 anos de muito adulta, né? Trabalhei lá
minha mãe não deve ser, né? E aí hoje eu lembrei na plenária, muito bom, que essa aqui é a consequência dela anterior, hoje eu mudou de trabalho. Então eu tinha me preparado para uma outra plenária na minha área, mas a professora parece que não veio, então foi cancelada. E eles disseram que não foi, e nunca você vai explicar. E aí eu falei assim, então eu vou para. Aí eu e uma colega que está aqui não tem medicinais, vamos procurar um profissional. Vim para a sua aula, vim para a sua plenária, e dentro de mim, no meu coração, meu anseio é, será que eu realmente sou Deus, esse professor que eu fiz? E quando eu entrei, você estava falando exatamente isso. Então, eu penso assim, como Deus é muito fiel conosco, e como Ele tem mostrado que Ele quer de nós. Tem resgate, eu entendo a palavra de resgate, de renovação, porque talvez 9 anos você acha que, nossa, já sei tudo, né? Não precisa de estudar mais. Não sei nada, preciso de mais. E é agradeço a Deus pela sua vida. Obrigada, glória a Deus. Ela compartilhou aqui, para quem não ouviu, que está em casa, se você ainda estiver assistindo, né, como que Deus a trouxe nessa plenária hoje e falou com ela algumas coisas, né, que você tem esse chamado, né, confirmando o chamado. E eu acho que é muito importante aqui a gente saber que se você não tem peça, não desista, como foi falado hoje lá com o Michel, não desanima. Vem as lutas. Pode falar, você que levantou a mão também. Sim. Teria algum livro aqui para sugerir? Então, lá no site da ESEP, na biblioteca online, que toda escola associada, ela tem direito a entrar nesse site. Na biblioteca online nós temos várias listas, não é uma só, tá? Mas a gente tem, e aí vocês vão entrar lá, vocês vão escolher os livros, tá? Tem muita opção lá, por idade, por faixa etária. Primeiro ano, fundamental, anos iniciais, segundo, terceiro. Então você vai encontrar muita coisa, tá? Ali que eu posso, por exemplo, citar aqui agora, Uma Casa na Floresta, eu posso citar Pinóquio, eu posso falar de Sementinha Bailarina para os pequenininhos, né? Alcione, você quer citar alguma literatura clássica que você usa na sua escola? Tem uma coleção muito boa, que é a Casa da Árvore. Casa da Árvore, a gente conhece. Soldadinho de Chumbo, Soldadinho de Chumbo, Moça Bonita em Classe de Pisa, Patinho Feio. Também eu gosto muito para os mais velhos, a coleção de Shakespeare adaptada. Também gosto muito do Guarani adaptado para a ópera, para você fazer uma encenação com seus alunos de anos iniciais. É bem legal esse Guarani, porque é uma literatura brasileira e você pode trabalhar a relação do indígena, né? E com os portugueses. E dá para trabalhar vários princípios ali. Então, tem muita coisa boa. E a história, né, a contação, é uma excelente ferramenta para você atingir o coração da criança. Porque todo mundo para ouvir uma história. A gente gosta até de ensinar uma historinha para cada letrinha que está quando a criança está sendo alfabetizada. Memoriza. Tá bom, gente? Então, para encerrar, vamos ler todo mundo junto com uma forma de oração da promessa de Deus? Deixa eu ver um comentário aqui no chat, se quiserem depois que você perguntou. Tá, então rapidinho, gente. Ainda estou no meu horário. A Juliana Souza comentou: Ana, queria dizer que desde que a EBIC fechou, eu pensei em sair da área de educação, mas o Senhor não deixou. Hoje estou no CRM de Santana e no ano passado veio fortemente o chamado bater em minha porta e o retorno. Deus mostrando através de tudo e de todos que eu fui chamado. Então, graças a Deus. Aleluia. Você que está aí, eu chamo por Juliana. Juliana Souza. Juliana, que bom esse testemunho. Obrigada por compartilhar, viu? Então, vamos ler todos juntos. Você que está em casa também, levanta aí, vamos levantar todo mundo, como se a gente estivesse numa aula de oratória, e vamos ler para proclamar isso, nos despedimos com a palavra de Deus. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em
qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Amém? Amém. Vamos compartilhar nossos bens, que é o nosso tempo, nosso estudo. Vamos ver mais. Amém, gente? Obrigada pela presença.